Olá, meus amigos e irmãos, eu sou o pastor Elias Soares e mais uma vez estamos aqui no seu canal PR Elias Soares Oficial para a gravação de mais um vídeo para o canal. E hoje eu trago aqui um tema bem interessante, que inclusive eu estive no estado do Pernambuco, e um amigo, pastor, me fez uma pergunta que eu achei muito interessante para compartilhar com vocês a resposta que eu dei àquele pastor. Esta pergunta, ela teve como base a passagem de Atos, capítulo 20, versículo 35. Vem comigo, vamos ler esta passagem. Assim está escrito: Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. A pergunta dele foi a seguinte: de onde Paulo tirou estas palavras de Jesus? Porque eu já pesquisei nos evangelhos sinóticos e também no evangelho de João e em outras cartas, mas eu não encontrei nenhum relato alusivo a essa fala de Jesus. Afinal de contas, de onde ele tirou? Porque nos evangelhos eu li todo e lá não está escrito. Bom, é sobre esta passagem que nós estaremos trabalhando. De onde foi que Paulo tirou essa expressão de Jesus? Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Bom, como eu já disse, sou o pastor Elias Soares e eu gostaria de, antes de continuarmos o nosso vídeo, convidar você a compartilhar os nossos vídeos, a deixar o seu comentário, o seu like, ativar as notificações e se você ainda não se inscreveu, por gentileza, inscreva-se no nosso canal. E também visite a nossa loja virtual www.livrariadopastorelias.com.br ou se quiser, venha nos visitar aqui na rua Conde de Sarzedas, número 160, loja 27. Rua Conde de Sarzedas, número 160, loja 27. Portanto, vamos mais uma vez à leitura do texto e a explicação, então, e a resposta à pergunta do nosso pastor. Assim está escrito: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de informar que Paulo não está dizendo aqui que ele tirou essas palavras de Jesus dos evangelhos sinóticos ou mesmo do evangelho de João. Se ele tivesse dito que tinha tirado dos evangelhos e alguém procurasse, então nós teríamos aqui uma contradição. Mas não é isso que ele disse. Apenas ele disse o seguinte: recordar as palavras. É necessário recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mas ele não disse que havia tirado dos evangelhos sinóticos. Não disse também que tirou do evangelho de João. Outro sim. Ele também não disse que tirou esta expressão de Jesus das cartas de Pedro, ou de Judas, ou de João, ou no livro do Apocalipse, ou no Antigo Testamento. Ele não disse. Ele apenas fez alusão a esta fala de Jesus. Ora, se ele não tirou dos evangelhos, se ele não tirou do evangelho de João, e também não ouviu de nenhum apóstolo, porque era muito interessante que ele tivesse ouvido dos apóstolos, né? Ele poderia ter dito: eu ouvi de Pedro, ou eu ouvi de qualquer um dos apóstolos, mas ele também não disse que ouviu dos apóstolos. Então, se ele não ouviu dos apóstolos, se ele não ouviu de Judas, não tirou do Apocalipse, de onde ele tirou? Ele inventou isso? Ele criou? É muito importante salientarmos uma coisa. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo de número 16. Porque o apóstolo Paulo, depois da ascensão de Jesus aos céus, ele foi o único que teve o privilégio de estar conversando com Jesus e de ver Jesus fora de uma visão. Porque João o Evangelista, por exemplo, viu Jesus lá na ilha de Patmos, mas foi uma visão. E o próprio Estevão estava ali morrendo e ele viu os céus abertos e Jesus lá no alto, mas Jesus não conversou com ele. Então o único que teve a oportunidade de Jesus falar com ele fora de uma visão foi o apóstolo Paulo. E isso está registrado em Atos capítulo 26, versículo de número 16, 15 e 16. Olha o que está escrito. E disse eu: quem é, Senhor?
E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo aqui está fazendo alusão à primeira aparição de Jesus a ele na estrada de Damasco, que também é conhecida como a Estrada do Leste, uma estrada inclusive muito preferida pelos judeus. E esta passagem está lá em Atos capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 5. Então ele está fazendo uma alusão, só que aqui ele está dando uma informação completa do que realmente ocorreu naquele dia. E ele continua dizendo no versículo 16: mas levanta-te, isso Jesus falando para ele, mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Percebe? Jesus apareceu a Paulo não apenas uma vez, mas apareceu outras vezes, conforme ele diz. Olha ali, ó, pelas quais te aparecerei ainda. Então, Jesus não apareceu a Paulo apenas uma vez. E fora isto, é importante nós fazermos alusão a Gálatas, capítulo 1, versículo de número 12. Olha só o que Paulo disse aqui, ó, no versículo 12, olha. 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Traduzindo, ele não recebeu de homem algum, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então foi o próprio Senhor Jesus que revelou para Paulo o conteúdo da sua mensagem. Logo, a primeira pista que nós temos aqui é aquela que Jesus apareceu para ele. Segundo, que o conteúdo daquilo que ele pregava e apresentava e que ele estava aqui relatando, ele não recebeu de ninguém, ele recebeu direto do Senhor Jesus. E sobre isso, ele continua falando na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, olha só. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e sucessivamente. E, para finalizarmos, no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, versículo 3, olha o que ele disse. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Percebe? Então, todo o conteúdo do seu ensino, aquilo que ele estava falando ali em Atos dos Apóstolos, quanto ao mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, ele estava recordando as palavras do Senhor Jesus. Com certeza devemos entender que essas palavras do Senhor Jesus foram as palavras que o próprio Senhor Jesus disse diretamente para ele por uma revelação. O Senhor revelou para ele, entregou esta palavra para ele e por isso ele estava aqui repetindo. Portanto, está desfeita a aparente contradição. Ele não diz que tirou dos evangelhos, não diz que ouviu dos apóstolos, não diz que tirou do Apocalipse e não diz que tirou das epístolas, nem de Pedro, e nem de Judas e nem de João. Mas ele recebeu diretamente do Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, né? Quando nós temos uma mensagem revelada, uma mensagem direta do coração de Deus para o nosso coração e para depois entregarmos ao coração do povo. Que haja outros homens de Deus, obreiros, pastores, cujo coração esteja em sintonia com o coração de Deus e que você possa entregar para o povo de Deus aquilo que você de verdade, de fato, tenha recebido do próprio Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu não poderia deixar de anunciar para você que nós temos ainda a Bíblia, estudo da Bíblia em áudio. Eu vou fazer uma super mega master blaster promoção para você. Essa é o comentário do Dr. Luiz Saião. Ele comenta a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, livro por livro, capítulo por capítulo. E depois de comentar e explicar a Bíblia, ele levanta cerca de 2.500 respostas. E tem o livro também, tem 13 CDs de áudio para você conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Ele que é coordenador de tradução de pelo menos 6 Bíblias, homem de Deus, diretor de faculdades teológicas, está aqui para você. Esse material hoje na promoção você vai levar por R$180, já incluso a taxa de correio para todo o Brasil. Para todo o Brasil. Hoje é a promoção, tá? Hoje essa grande promoção para você. Você vai ligar agora, 0 operadora 11 94901 6633 ou 9
46263000, 0 operadora 11 946263000 ou 4901 6633. Ou se você quiser, pode vir aqui na livraria do Pastor Elias, na rua Conde de Sarzedas, 160, loja 27. E não se esqueça, se você é aqui de São Paulo ou das proximidades, nós estamos todos os sábados na Rádio Musical FM 105.7, das 13 às 14 horas, apresentando o programa O Divulgador da Verdade, que é das Assembleias de Deus, Ministério do Ipiranga, e o nosso presidente, pastor Alcides Fávaro, é o diretor da programação e nós apenas o apresentador, juntamente com Pedro Maza e toda a equipe. Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus.